a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não se é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não se é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Jesus te dá. Glória a Deus, Abba Pai. Mais um culto online, meus queridos, e é um prazer tê-los conosco nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor, dando continuidade àquele assunto, o bom combate. E nós já vamos dar início, hoje é a última parte, tem mais, se formos continuar a falar, vai muitas partes, mas nós vamos encerrar hoje, que no domingo nós temos um culto de louvor e adoração, e vamos estar falando novos assuntos para você aprender e compreender realmente a verdade de Deus para nós. Nós que éramos gentios e fomos adotados. Nós não éramos o povo legítimo de Deus, mas por causa das transgressões dos judeus, nós fomos incluídos no plano de salvação. Amém. Graça e paz abençoados, glória a Deus pelas nossas vidas. Eu quero iniciar esse culto com confessando a palavra. A maior oração que nós fazemos é confessar a palavra. Deixa eu tirar aqui esse violão e vamos confessar a palavra aqui. Eu já deixei a palavra aberta aqui, ó. Se tiver palavra aí, a Bíblia sua, você abre aí em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10, 11 e o 12. Confessar a palavra é a maior oração que nós fazemos, confessar com a boca. Confessar com a boca a palavra e crer no coração. A mente de Cristo. Tá? Então, nós estamos pregando o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Esse Evangelho, o próprio Cristo revelou para o apóstolo Paulo as riquezas de Deus para nós. Tomarmos posse. E nós somos filhos e herdeiros. Vamos ver aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 10.
antes de eu ler aqui, eu quero meditar nesses versículos. O apóstolo Paulo estava preso aqui e passando tribulação na cadeia, né? Fome, frio, tudo que não presta ele estava passando lá. Mas esses 3 versículos que nós vamos ler, os irmãos das igrejas que ele fundara, eles mandam as ofertas para Paulo suprir a necessidade dele. Aqui no versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é de qualquer maneira que a gente podemos falar, tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo sofreu pelo Evangelho. O bom combate. Nós vamos ler essa oração aqui, essa confissão de fé. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. E agora, iniciando a palavra, nós vamos repetir aquele versículo aqui que nós começamos na primeira live, na primeira parte do Bom Combate, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. É o título da mensagem. Primeira parte, segunda parte e hoje a terceira parte. Nós vamos ver aqui 4, 7. Diz assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, nós estamos estudando na primeira parte, na segunda parte, e hoje a conclusão, terceira parte. Que combate era esse? Nós já vimos que Paulo pregava um evangelho que era diferente do evangelho da circuncisão, que era o dos judeus. A Bíblia fala de 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão foi o dado aos judeus, e o da incircuncisão, que era para os gentios, que é para os gentios. Mas no próprio evangelho da incircuncisão, Deus fala na boca de Paulo que para ele nem vale mais a circuncisão nem a incircuncisão. Porque desses 2 povos, da velha aliança e da nova aliança, a vontade dele é unir todas as coisas, fazer um povo só. Um povo só. Gerado pela palavra, gerado em amor um com os outros. Mas o que nós estamos vendo aqui no mundo não é a vontade de Deus. As denominações, cada um tem um segmento, uma é mais poderosa do que o outro, é a minha que salva, aquela lá não presta, uns contra os outros. Isso não é a igreja de Deus, isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é união e amor. Eu estou pregando a palavra aqui, eu tinha um local que eu pregava, tinha pessoas congregadas, agora com a pandemia nós fechamos o local, mas estamos pregando para as mesmas pessoas da mesma maneira pela internet. As pessoas se contatam comigo através da internet, do WhatsApp, faz as perguntas, eu respondo. E da mesma maneira, melhor ainda, porque a primeira igreja, a igreja primitiva, não se reunia em locais denominados igreja. A primeira igreja do século, esse negócio foi inventado pelos homens depois, porque no tempo de Paulo, as igrejas congregavam nas casas. Eu já dei uma mensagem aqui, o apóstolo Paulo e seus cooperadores. Então,
As famílias se reuniam e outras pessoas também se reuniam nas casas. Era a igreja somos nós. Aonde nós estivermos reunidos, congregados, nós somos a igreja de Cristo. Não precisa você fazer um lugar e pôr ouro, pôr prata, porque a palavra diz que Deus não habita nesses lugares. Deus habita em mim e em você. Agora, entre aspas, se nós vivermos no Espírito, se viver com as obras da carne, fazendo aquelas coisas que não agradam a Deus, o Espírito Santo não é ativado nas nossas vidas. Nós temos que ouvir a palavra, crer na palavra, o Espírito Santo é ativado, atua na nossa vida, manifesta na nossa vida, e nós, à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos sendo felizes, sendo abençoados e recebendo o poder de Deus, recebendo as maravilhas de Deus e os milagres de Deus. Porque o milagre de Deus é feito através da palavra, do conhecimento. Ele fez um milagre na minha vida. Se não tivesse feito um milagre na minha vida, eu não estaria aqui. Então, Paulo diz aqui, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, isso aqui, quando o Paulo falou isso aqui, ele já estava prevendo a situação da morte dele, que os próprios judeus mataram Paulo. Antes das coisas que Paulo anunciou que ia acontecer, 2 anos antes, eles mataram Paulo. Vamos prosseguir a leitura. Lá em Atos dos Apóstolos, na quarta-feira, nós estudamos lá que, aqui 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, nós vamos só relembrar aqui um pouquinho. Paulo, os judeus que andavam atrás de Paulo, chegou em Jerusalém, que Paulo estava em Jerusalém, e os judeus disseram que esse homem aí é o que está desfazendo a lei de Deus, pregando contra a lei de Deus. Você lembra que nós falamos sobre isso? Mas Paulo não estava desfazendo a lei, porque quando Jesus morreu na cruz e se tornou o Cristo ressuscitado, a lei de Moisés, no Velho Testamento, as Escrituras se cumpriram. Vamos ver aqui que as Escrituras, pastor, eu disse que não tem pastor depois da cruz, tem o dom de pastor. Eu estou exercendo nessa noite um dos dons, dos 5 dons ministeriais de pastor também. Que através da palavra que eu estou pregando, você é pastoreado, guardado pela palavra de Deus. Talvez você nunca ouviu essa palavra e está ouvindo hoje, e a palavra renova sua mente, dá uma esperança de vida, dá um futuro melhor para você. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas como disse o apóstolo Paulo no primeiro versículo que eu li, né? Ele tinha uma experiência de viver na escassez e na abundância. E é isso que nós precisamos aprender a viver nesse mundo. Aprender a dar graças a Deus em todas as coisas. É a mesma coisa que Paulo fez. Eu já tenho experiência de viver na escassez, passo fome, tenho barriga cheia e tal, estou na fartura, mas em qualquer situação, o meu proceder com Deus é o mesmo. Tem pessoas que quando está na pior, Deus não me ouviu, Deus não fez isso comigo. Não, Deus não é culpado. Deus não é culpado de nada. Somos nós mesmos. Os culpados somos nós. Às vezes, quando a pessoa está numa situação difícil, lembra de Deus. Quando está na fartura, na bonança, nem lembra de Deus. Não precisa de Deus, não. Eu tenho um salário bom, um emprego bom, ganho 20 mil, 25 mil, 30 mil. Né? Aí nem lembra, não, Deus não existe, não. Isso aí foi, igual o cientista disse, aconteceu tudo de uma explosão. Né? Aí a pessoa se esquece que essas coisas desse mundo são perecíveis. Né? Você tem um carro bom, você ama seu carro. Você tem sua mansão, você ama sua mansão. Mas no dia que você morrer, você não vai levar nada, querido. Né? Você aproveita enquanto está vivo, porque daqui você não vai levar nada. As pessoas não devem esquecer isso, que as coisas desse mundo são perecíveis.
A única coisa que não é perecível na nossa vida é Deus. Porque nós vamos sair desse corpo, esse corpo vai morrer, vai para o pó, e nós vamos voltar para Deus, porque a nossa casa, o nosso lar é lá. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Mas se nós estamos vivendo aqui, que maravilha de estarmos na presença de Deus. Mas as pessoas acham que a presença de Deus é quando ela vai, eu vou na igreja do fulano de tal, aí só naquele momento ela está na presença de Deus, saiu de lá e não está mais. Na graça é diferente. 24 horas Deus está na nossa vida. Dia, noite, todos os momentos, Ele habita em nós, querido. Nos tempos bons, nos tempos difíceis, e nós não devemos esquecer que Ele habita em nós, por isso que nós devemos saber como anda, saber como procede nesse mundo. Porque Ele está aqui dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo é Cristo, é Deus. Porque não tem três pessoas diferentes, distintas, é uma só. São três manifestações. Talvez não te ensinaram isso, por isso que você está fazendo confusão na tua vida. Mas graças a Deus, eu aprendi a palavra. Né? Alguém ensinou, tem homens de Deus que pregam a palavra verdadeira. Mas os que estão no sistema aí não pregam. Prega a palavra que não é mentira a palavra que eles pregam, só que não é na aliança certa, correta. Estão pregando a lei de Moisés. E ressuscitando as coisas que já estão mortas. Por isso que a Bíblia chama de obras mortas. Obras mortas é aquelas coisas que para nós já passaram. Eu estava falando que as escrituras já se cumpriu. O livro histórico de João, vamos lá conferir 19. E o que eram as escrituras? As escrituras contavam tudo o que ia acontecer lá no Calvário, apontava para Jesus Cristo, contava tudo o que ia acontecer. Vamos lá. 19, João 19. Agora, se você teme a Deus e crê, sua vida vai mudar. Senão você vai continuar na tradição, na religiosidade. Religião é aquilo que a gente faz, o que os outros mandam fazer. Você tem que fazer um voto, você tem que fazer uma campanha. Isso é religião. Religião é isso aí. É uma tradição. Hoje eu já fui lá, cumpri a minha obrigação, estou livre por hoje. Nós da graça, nós ficamos alegres de servir a Deus, Ele habitar em nós, e todos os momentos da nossa vida, nós podemos cultuar, adorar esse Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Maravilha, querido. Não é você ir num lugar, espernear, gritar, para mostrar para os outros que você é mais religioso do que o outro. Deus não vê isso, não. Deus não vê as manifestações da nossa carne. Deus vê a manifestação do nosso espírito. Ele, quando olha para nós, ele não vê esse corpo carnal, ele vê o que está dentro de nós. O espírito, um anjo. Nós somos anjos, querido, de Deus. Viu? Você está esperando um anjo com asa batendo aí. Eu vi um anjo, a asa dele era grande. Anjos somos nós somos espírito, é a mesma coisa que anjos. E Deus habita em nós porque Ele nos colocou neste mundo com um propósito. Cada um de nós neste mundo tem um propósito. E às vezes você leva até o fim da tua vida, das nossas vidas, para descobrir o propósito de Deus. E a gente até fala, se eu tivesse descobrido antes, já estou perto de partir. Mas, olha, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o pouco tempo que ainda resta, você ainda vai viver as maravilhas de Deus na sua vida. Maravilha de palavra. O tempo de Deus nunca é perdido. E aqui nessa terra, e a eternidade com Deus. Porque o preço que Jesus pagou lá na cruz, com o sangue dele, ninguém toma. Ele te salvou, derramou o sangue para te salvar. Ele nem salvou, ninguém toma. Ninguém perde a salvação dos que foram chamados e eleitos. É o porém que as pessoas não acreditam, que tem que ir para um lugar, a igreja de fulano de tal é que salva, a igreja de fulano de tal é que liberta. Tudo já aconteceu lá na cruz, não foi lá naquele lugar. Se fosse nós estávamos, como diz o nordestino, nós estávamos lascados. Eu falei nordestino e mineiro, né?
Sou nordestino e moro em Minas. Nós estávamos lascados, sou. Viu? Então, João 19, a morte de Jesus, no capítulo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. As escrituras se cumpriram. Aí as pessoas vão lá no profeta Isaías, vão lá no profeta Ezequiel, os profetas do passado, e trazem aquelas profecias, jogam para o futuro. Todas aquelas profecias já aconteceram. Não tem nenhuma que vai acontecer. Até as de Jesus já aconteceram, aquele profetizou aqui, ó. Falta agora, a única coisa que falta para nós é morrer nesse corpo e receber a transformação desse corpo e partir para a glória. Agora, se você crê na palavra, glória a Deus, Abba Pai. Eu apenas sou um pregador da palavra, da verdade de Deus. Se o Espírito Santo for ativado na tua vida, você vai ver. Porque esta palavra, para nós crer, precisa ter Deus. Receber o Espírito Santo na vida. Como é que recebe o Espírito Santo? Crendo na palavra. Não é aquele negócio de ungir com óleo, pôr a mão, aquilo não é não. Aquele negócio era do passado, era da lei de Moisés, é obra morta. Ungir com óleo é obra morta. Domingo eu vou falar sobre as obras mortas. Muita gente vai se escandalizar, mas é a verdade de Deus. E eu estou aqui para pregar a verdade. Viu? Muitas pessoas vão se escandalizar. Né? Você viu esse dia aí, o profeta do passado? Não tem hoje na graça profeta desse tipo. Antes de nós terminarmos a mensagem aqui, porque eu vou ler um texto para nós terminar. Olha, a profecia hoje, ela tem que vir com 3 sentidos para mim e para você. Eu vou ler aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos ler em Coríntios aqui. Vamos ver Coríntios 14 aqui, ó. Primeiro ou segundo? Vou olhar aqui se está na primeira ou segunda. Esse versículo aqui está. 1 Coríntios capítulo 14. Capítulo 14, versículo 3. A profecia que vier hoje, depois da cruz para nós, ela tem que 3 coisas: edificar. O profeta veio na sua vida, ó, Deus mandou um recado para você, te fazendo medo, pânico e culpa. Não é de Deus. Aquilo era do passado. Que Deus usava os profetas para levar um recado para o povo dele e para as nações. Hoje Deus fala, nesses últimos tempos, Deus fala, daqui a pouco eu vou ler esse versículo novamente. Durante as mensagens nós já lemos, e nós vamos ler como é que Deus fala conosco depois da cruz. Não é mais desse jeito, fazendo medo nas pessoas. E não vai acontecer nada disso. O mundo não vai acabar mais, querido. Quem vai acabar são as gerações. Tá? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Está lá em Eclesiastes, no livro de Salomão, das Escrituras. E o que está escrito lá é mentira? Não, é verdade. Né? Aquilo lá foi escrito para o povo, e aquilo ali vai se cumprir, vai continuar. A terra permanece para sempre. Nós é que vamos partir daqui. Eu já falei sobre isso. Nós temos a onda aqui, a profecia. Ela tem que edificar, exortar e consolar. 3 coisas. Está em 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Está falando lá sobre os dons. O dom da profecia é superior de língua. Então, tem alguns dons aqui que não é executado mais hoje na graça. Que já foi para a igreja primitiva. O da profecia é exercido hoje na graça, Só que a profecia dessa maneira aqui, vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 1. Como é que Deus fala conosco hoje?
Não é da maneira que tinha uma profecia aí nas internet aí, fazendo medo do povo. E o povo fazendo chacota. Deus não é Deus disso não. Ninguém brinca com o nome de Deus não, porque quem brincar com Deus, olha, Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de sempre. Ele não vai mudar, ele é imutável. Então, pessoas que desafiaram Deus no passado morreram. Deus tirou. Hoje, quem brinca com Deus recebe, plantou, colhe. Não é? De Deus ninguém escapa, meu querido. O homem está tentando entender a palavra mal, diz que o mundo vai acabar, estão tentando fazer cidade lá em cima, mas da mão de Deus ninguém foge, pode estar debaixo do mar, em cima. A palavra diz desse jeito, ninguém foge da presença de Deus. E ninguém zomba de Deus. Lá em Gálatas fala, de Deus ninguém zomba. Viu? O bom combate de Paulo era isso aqui, ó. Então lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, tá vendo? Muitas vezes, de muita maneira, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, tá vendo? Era antes da cruz. Ele falava para aquele povo, pelos profetas. Aqueles profetas que Deus, cada época tinha um profeta de Deus. Deus escolhia um, vai dar um recado lá para Acabe, vai dar um recado lá para o rei fulano de tal, que está castigando o povo, está fazendo isso e isso. A mensagem de Deus era levada pelo homem, pelo profeta. Nestes últimos dias que nós estamos vivendo, esses últimos dias, quando Paulo escreveu isso, é que ia acontecer a destruição de Jerusalém lá, no ano 70. Naqueles últimos dias deles, ó. E para nós, que é depois da cruz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus, hoje, depois da cruz, ele não manda recado dessa maneira, fazendo medo no povo, criando pânico no povo. A profecia vem para exortar, consolar e edificar a pessoa. Deus não é carrasco não, querido. Mas se a gente sair da linha, do caminho de Deus, tem um castigo, tem a punição. Porque tem a palavra aqui em Hebreus também, que tem o filho bastardo e tem o filho legítimo. O filho bastardo é aquele que não obedece o pai. Você conhece? O filho bastardo é aquele que não acata as ordens do pai. Não, eu não vou seguir tua ordem, meu pai, se manda. Você lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho pródigo fez isso, só que ele se arrependeu e voltou. Lembra? Lá antes da cruz. Agora, hoje, nós estamos vivendo a graça. Deus fala através da palavra. Eu sou o profeta, eu sou a boca de Deus hoje para a tua vida aqui, ó. Estou lendo a palavra, estou profetizando dentro da palavra de Deus. Ele fala através de Cristo. Tudo esse evangelho que eu estou lendo, tudo que eu ministrar aqui, a sã doutrina é Cristo falando comigo e com você. Porque aqui tem muita coisa que o apóstolo Paulo contando da própria vida, de outras coisas, mas a sã doutrina está dentro dessas cartas. O evangelho para nós está dentro dessas cartas. A revelação de Deus está aqui. Por isso que a gente tem que entender a palavra. Então, a primeira vez Paulo foi em Jerusalém, mas eu estou pregando a graça e está sendo uma bênção de Deus. E os judeus, mas o povo estão dizendo que você está indo contra Moisés. É lógico, Paulo estava indo contra a lei. Quando fala Moisés, é a lei de Moisés. Porque a lei na cruz acabou na cruz. A lei de Moisés acabou na cruz. Agora a lei de Deus não acaba. A lei de Deus está aqui no Evangelho. E essa lei de Deus hoje, ela é pelo amor mediante a fé. Não é por obras. Nessa lei de Moisés, o homem tinha que fazer. E o homem pagava o preço, tinha que pagar o preço. Mas na graça,
depois da cruz, quem pagou o preço foi Cristo por nós. Amém. Está entendendo? Aí as pessoas ainda acham que tem que fazer alguma coisa para se salvar. Aí está dizendo que Jesus é um mentiroso, que Jesus não morreu na cruz, não salvou ninguém, não libertou ninguém. Aí o homem convida para ir para uma campanha de libertação, 7 sexta-feira, 7 quarta-feira, culto da família. Nós não precisamos disso não, depois da graça, porque nós já estamos diante de Deus. Na cruz Ele nos salvou, na cruz Ele nos santificou, na cruz Ele nos purificou. E outra coisa, por causa do pecado de Adão, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, o mundo inteiro. Não prega para você. Engana as pessoas. Aí estão na lei de Moisés. Né? Então, no domingo eu vou falar sobre as obras mortas. Felizmente, às vezes você vai ficar até com raiva de mim, por conhecer a verdade. Né? Porque você está praticando obras mortas que não tem valor nenhum. Aí está vivendo pela sorte. É a mesma coisa que você ir lá na loteria e tentar jogar na Sena, na Mega Sena e tentar enricar. Está arriscando a sorte. A mesma coisa. Nós não. Nós vivemos pela fé em Cristo. Eu já li esse versículo e nós vamos lá de agora e já vamos terminar o assunto. Gálatas 2:20. Olha aqui. Hoje nós que estamos na graça. Aí a pessoa diz, mas essa carta o apóstolo mandou para as pessoas que estavam, justamente, estava na lei e Paulo estava pregando a graça. Mas vamos ver agora, para nós iniciar 2:20 aqui, ó. 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo carnal, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então você que está se justificando pela lei, Cristo na sua vida morreu em vão. É a mesma coisa que você está chamando Jesus de mentiroso, Deus de mentiroso. Hoje, depois da cruz que nós estamos vivendo, desde lá de Jerusalém, depois da cruz, nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Essa fé não é nossa, não. É o dom que foi nos dado aqui em Efésios 2:8. Efésios 2:8. É esse dom. Mas minha fé... Não é essa tua fé, não. Essa fé nossa não tem capacidade de crer nisso aqui. Por isso que nós temos que ter Deus, o Espírito Santo na nossa vida para crer nessas coisas. 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora aqui, ó. O bom combate. Em todo lugar que Paulo pregava, ele falava, o versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Essas obras eram de quê? Da lei de Moisés. As obras da lei. Por isso que nós pregamos as cartas do apóstolo Paulo. Porque as cartas de Pedro, de Tiago, de João, é a circuncisão, é o evangelho dos judeus. Tem lições lá maravilhosas? Tem. Mas é dos judeus. As cartas do Evangelho da Graça foi dada, a revelação do Evangelho da Graça foi dada ao apóstolo Paulo. Ele teve um êxtase e Jesus apareceu a ele. Ele não viu Jesus, só ouviu ele falando na linguagem de Paulo, em hebraico. Eu já preguei sobre isso aqui. Agora, vamos aqui em Gálatas mesmo, continuar aqui. Vamos ver aqui. Gálatas 2:1 e vamos terminar. O bom combate é isso. Aí morre um homem que tinha uma igreja grande, e eles põem lá, combateu o bom combate, do mesmo jeito que Paulo escreveu lá, mas ele não combateu nada. Estava pregando as coisas que já não existem mais, batizando nas águas, celebrando Páscoa, né? Domingo você vai ver as obras mortas, o que é obras mortas. É para nós continuar fazendo isso? Não. Está morto para nós. O que está vivo para nós hoje é o que Jesus disse. Olha, agora nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Jesus Cristo ressuscitado.
Jesus de Nazaré morreu na cruz, foi uma maravilha para nós, porque se ele não tivesse morrido, não tinha ressuscitado, nós não estávamos na graça. Então ele morreu, quando João viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje ele não é mais Cordeiro, ele foi o Cordeiro, tirou o pecado do mundo, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo dentro de nós. Glória a Deus. É isso aí, meu querido. Ele está vivo dentro de nós. Se não está na tua vida é porque você não crê. E a luta de Paulo era essa, contra os judeus. Os adversários de Paulo eram os judeus, querido. Gálatas 2:1. Nós vimos que Paulo foi a Jerusalém, quase mataram ele lá, né? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quem eram esses de maior influência? Eram os discípulos de Jesus de Nazaré, que estavam lá em Jerusalém, Pedro, Tiago, João e outras pessoas. A Bíblia fala desses três. Os outros apóstolos, que eram 11, 12, né, foi escolhido um no lugar de Judas, mas aqui não fala mais, já devia ter morrido, né? Aqui fala dos três, né? E aqui vamos continuar aqui, ó. Subi em obediência uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, os judeus, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Quem vivia na lei, vivia na escravidão. Era escravo do pecado. Na lei tinha o pecado. E hoje muitos pregadores falam do pecado. Então, se Jesus não morreu e não tirou o pecado do mundo, ele morreu e tirou o pecado do mundo. Se essas pessoas ainda estão falando em pecado, é porque não compreendem que os pecados que eles estão falando é as obras da carne que eu já preguei aqui. Vamos continuar. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então Paulo chegou pela segunda vez em Jerusalém, depois de 14 anos. Naquela primeira vez que ele chegou lá, eles queriam matar Paulo, porque Paulo ainda não tinha maturidade da graça total. Ele ainda estava querendo pregar para os judeus, porque eram os irmãos dele. Mas Deus já tinha mandado Paulo ir pregar para os gentios. E Paulo teimou, foi para os judeus. E esse que quase matou Paulo. Foi um reboliço lá em Jerusalém. 14 anos depois ele volta a Jerusalém, encontra os discípulos, mas ele diz, olha, isso aí nada me acrescentaram. Por quê? Quando Jesus deu aquela palavra para aqueles discípulos dele, ele estava anunciando as boas novas que viriam. Não eram as boas novas, estava anunciando as boas novas que viriam. Estava anunciando a morte de Jesus, a vinda do reino de Deus, a ressurreição de Jesus, que era as boas novas veio depois da cruz. Hoje nós estamos vivendo o Evangelho da Graça, as boas novas de Deus para nós. Nós vivemos em completa vitória. Nós vivemos num novo e vivo caminho. Aquele caminho que Jesus disse era o velho caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aquele Jesus morreu, ressuscitou e hoje nós caminhamos num novo e vivo caminho. Hoje nós somos uma nova criatura renovada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a palavra de Deus, querido. Abba, Pai. Continuando.
E isto por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Aonde Paulo pregava, tinha judeus atrás de Paulo, espionando para contar o sacerdote. Por que o sacerdote? Porque a lei na cruz já tinha sido destruída por Deus, por Cristo. O fim da lei é Cristo. Quando ele morreu, acabou a lei. Mas o templo de pé, os judeus, com os sacerdotes de pé, os levitas, ainda estavam praticando a lei contrária à graça. Então a graça só prevaleceu mesmo daqui na terra quando Jesus, aquela profecia de Jesus cumpriu, que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra. Aí a graça prevaleceu por completo até hoje. E vai ser a vida inteira aqui nessa terra a graça de Cristo. E a luta vai ser essa, porque sempre vai ter os pentecostais, que era da lei, né? Hoje em dia tem pentecostal, né? É da lei de Moisés. Isso aí é obra morta. Eles celebrava o dia de Pentecostes. Quem celebrava o dia de Pentecostes? Por isso que é relacionado a pentecostal. Eram os judeus, querido. Não é para nós, não. Nós nunca fomos pentecostais, porque nós éramos gentios. Quando Jesus veio aqui, ele deu ordem. Se nós estivéssemos lá, ele deu ordem aos 12 discípulos. Ó, não toma rumo aquele lá, que ele é gentil. A aliança que nós estamos aqui é só para os judeus, os filhos de Deus, legítimos. Por isso que nós fomos adotados. Está compreendendo isso? Está entendendo isso, querido? Às vezes eu fico pensando, se eu pudesse, fosse igual um computador, pegar o chip e pôr na cabeça. Não, mas Deus é quem dá o crescimento na vida de cada um de nós. Eu não era nada, não entendia nada. Estou entendendo, estou compreendendo por quê? A gente tem que esforçar também. Querer assumir uma posição e não ter medo, porque tem muita repercussão familiar da minha posição, é claro. Eu tenho na minha família pessoas religiosas, tem católico, tem evangélico, de todas as religiões, mas nós não vamos brigar por isso. Eu respeito cada um, eles me respeitam e nós vivemos bem. Agora eu estou pregando a verdade. Quem pega a verdade e coloca em prática na vida, a vida muda. Recebe a herança. Nós somos herdeiros de Deus. Mas se você não conhecer, não abrir o... Como é que chama o testamento? Se você não abrir o testamento, você não recebe a herança. E o testamento está aqui. É o evangelho da graça, o testamento. A graça de Deus. O evangelho das insondáveis riquezas de Deus. As riquezas de Deus estão aqui na palavra. E tem uma preparada para o final de tudo, viver a vida eterna com Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Esta é a certeza, meu querido. Certeza que nós temos que toda essa luta, toda essa dificuldade que nós estamos passando aqui, que os momentos de alegria é pouco aqui nessa terra. Mas toda essa dificuldade, vai chegar o dia que nós vamos estar na glória e não existe mais isso aqui. Vamos adorar a Deus para sempre. Amém. Glória a Deus. Viver a eternidade com Deus. Estou falando de você e de mim, de todos nós que cremos em Deus, que cremos no que Deus fez pelo corpo que Ele habitou, Cristo. Isso aqui é o mistério de Deus. Quando Jesus estava lá na cruz, aquele corpo de Jesus, o Espírito que estava lá é Deus, querido. Tem versículo aqui no domingo, nós vamos ver aqui, ó. Você acredita nisso? Por isso que os mistérios de Cristo, o Evangelho. 2, né? Vamos pular aqui, que a hora aqui está constante já, viu? Reduzir a escravidão, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora, já li isso aí. E quando aqueles que pareciam, já li também, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, tá vendo? Aqui está falando dos dois evangelhos. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Só que Pedro tornou-se repreensível. Vamos pular aqui e vamos ver aqui na frente, aqui, ó.
Essa ida de Paulo a Jerusalém, da primeira vez, ele não enfrentou Tiago, Pedro e João, não, porque ele não tinha maturidade da graça. Jesus estava dando a graça, ele não tinha maturidade da graça, mas agora ele tem, agora ele vai enfrentar Pedro. Vamos ver aqui, ó, versículo 14 aqui, ó, do mesmo capítulo, ó. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Cefas é Pedro, na presença de todos. Está vendo aquela, domingo eu li, Paulo, eles iludiram Paulo para fazer um voto, para Paulo dizer que tudo que ele estava pregando era mentira. Mas Paulo, Deus livrou ele, lá, nós vimos lá, né, no domingo, Deus livrou ele e ele se saiu ileso, porque Jesus apareceu para Paulo e disse, olha, enquanto não cumprir o meu propósito em ti, você não sai dessa, ninguém te toca. Tem um versículo aqui, só que eu não separei. Enquanto não cumprir a tarefa que você tem, a meu respeito, ninguém vai tocar em você. Pode te bater, pode maltratar, mas te matar não vai não. Tá vendo? Quando, porém, vi que não procedia, tá vendo? Da circuncisão não estava procedendo corretamente. Segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Ele faz uma pergunta para Pedro. Né? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Ele encarou Pedro, disse, Pedro, tu é judeu, está pregando para esses gentios, para eles viver como judeu, mas tu está vivendo como gentil. Isso é hipocrisia, querido. Né? A pessoa, por exemplo, eu prego a palavra, se eu estou pregando a palavra, te ensinando a viver de modo digno diante de Deus, e eu não viver, isso é hipocrisia. Né? Todas as pessoas sabem aqui da minha família que eu mudei. Antes não. Porque se eu pregar uma coisa e viver outra e querer que as pessoas que seguem o meu ensinamento vivam de outro modo, é hipocrisia. Pedro estava pregando para os gentios, para eles viverem como judeu. Ó. Você tem que se circuncidar, vocês têm que cumprir toda a lei de Moisés, 603 mandamentos. Mas ele mesmo não cumpria a lei. Vivia como gentil. E você sabe por que a salvação veio para nós? Eu vou ler o último versículo de hoje, dessa noite. Vamos continuar aqui, ó. Aí Paulo encarou Pedro cara a cara. Diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei. Ó, querido, você que está vivendo aí, mandamento da lei de Moisés, olha, não tem justificação mais perante isso. A justiça de Deus depois da cruz é pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler aqui o versículo para não me tornar mentiroso. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O que eram as obras da lei? A pessoa tinha que jejuar, tinha que fazer. As obras, eram 603 mandamentos. Eu não vou citar todos eles aqui. Você lê o livro de Levítico, lá em Êxodo já começa, Levítico, Números, Deuteronômio que repete. 603 mandamentos. Regras. E demais, fora as regras dos líderes, né? Porque sempre tem um líder que quer pôr uma emenda, né? De quem você lembra de emenda, né? Você sabe. Vamos ver aqui, ó. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras. E não por obras da lei, a lei de Moisés. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se
torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Vamos explicar esse versículo aqui, ó. Porque se torno a edificar, em outra versão tem ressuscitar, se torno a ressuscitar aquilo que está morto, aqui é destruir. A mim mesmo me constitui transgressor. Então quem está seguindo os mandamentos da lei de Moisés hoje é transgressor da lei. Porque a lei acabou no Calvário. E o que é que rege hoje? A graça. A graça é mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo que você for fazer mediante a Deus é pela fé em Jesus Cristo. Ah, mas eu vou passar a noite no monte. Obra da lei. Obra morta. Deus, você está lá pela sorte. Quantas vezes eu fui, passei a noite pela sorte? Outro dia aqui, os assaltantes aqui, estavam uma turma no monte, assaltaram lá, roubaram tudo. Se fosse uma coisa de Deus, Deus deixava? Acontecer uma coisa dessa? É porque está morta. Obra da lei. Vamos fazer as obras frutificar para Deus. Nós temos que dar frutos para Deus. E a única forma de frutificar para Deus é através dos frutos do Espírito Santo ativado na nossa vida. Isso é a verdade de Deus, querido. Olha, quanta enganação me enganaram a nós. Quanto fomos enganados aí nesse sistema religioso. Aí a pessoa deve estar lá do outro lado pensando, mas ele está falando da minha religião. Estou falando de religião nenhuma, assim. Viu, meu querido? Eu estou pregando a verdade de Deus. A verdade de Deus é essa. Se você está numa religião, eu já estive, mas graças a Deus, caiu, como Paulo, quando Paulo conheceu Cristo, caiu dos olhos dele umas coisas como escama de peixe. Ele estava com os olhos vendados. Estava com a vista embaçada. Tem outra palavra lá que eu não lembro agora. Deixa em outras mensagens. Né? Então nós estamos aqui então, aqui, ó. Justificado pela fé em Cristo e não por obras. O relógio caiu aqui. E não por obras. Justificado e não por obras. Vamos ver aqui onde nós estamos, 18. Porque se torna a edificar aquilo que é destruído, aquilo que está morto, o que está morto. O fim da lei é Cristo, a lei morreu para nós. Hoje reina a graça. E quem está se justificando, guardando isso, da lei, disso, não tem justificação perante Deus, é perante o homem. É sacrifício de tolo, é em vão, é pela sorte. Às vezes acontece e não acontece. Né? Vamos ver aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quem vivia a lei de Moisés não vivia para Deus. Vivia para dar satisfação aos outros. É igual nós estamos vendo aí. Né? Você congrega numa denominação, você tem que dar conta da sua vida, tudo para o líder lá. O nosso líder na graça é Cristo, não é homem. O nosso líder espiritual na graça é Cristo, não é homem. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Cristo, através da palavra, mediante a fé. Não é de homem, não. O homem não tem nada para dar. O homem tem que tramar contra você para arrecadar dinheiro teu. Ele quer o teu dinheiro. Se você não tiver dinheiro, uma posição social no lugar que você vai, você não é bem recebido, não. Ele te vê pelos bens que você tem, pela a classe, a posição social que ele tem. Deus te vê por dentro. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se você está seguindo a lei, para você Cristo morreu em vão.
Que a graça ninguém anula. Ela é anulada na vida de quem está se justificando para a lei. Está anulada, você não recebe as bênçãos de Deus. Para nós terminar, aqui vamos ler aqui em Romanos 11:11. Então o bom combate de Paulo era esse. Ele pregava o evangelho da graça contra a lei que já não existia mais perante Deus. Perante Deus, a lei está morta, querido. Acabamos de ler aqui, ó. Romanos 11:11. Romanos 11:11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Eu já preguei uma mensagem aqui sobre quando Jesus falou lá em João que a nossa salvação vem dos judeus. Tudo nós que aconteceu na nossa vida, a graça que aconteceu na nossa vida, foi por causa dos judeus. Tudo de Deus foi confiado primeiramente aos judeus. Mas eles transgrediram contra Deus e Deus nos incluiu no plano de salvação dele. Esse era o combate de Paulo. Até hoje vemos gente aqui no mundo seguindo a lei de Moisés. A lei está morta. Nós acabamos de ler aqui, ó. Gálatas 2 aqui, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós que éramos gentios, eu não sou mais gentil, sabe por quê? Porque eu fui adotado. Você que ainda é gentil é porque você ainda não conhece a palavra, você precisa ser adotado. Porque você já foi no plano espiritual de Deus, você já é um filho de Deus. Mas para você viver como filho aqui nessa terra, você precisa ser adotado no seu entendimento. Conhecer o que Cristo fez lá na cruz. Paulo está dizendo aqui, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, quando fala carne é o nosso corpo, que tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá vendo? Então, eu não vivo só mais. Cristo vive em mim. Está entendendo? Quando ele passou a viver em mim? Quando eu nasci da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Que água é aquela que fala? A pessoa pensa que é água. A água que fala na Bíblia aqui é a palavra. O lavar regenerador da palavra de Deus. A palavra é a água hoje. Na lei a água era física mesmo. Aquela água que nós vamos beber daqui a pouco, que bebemos, era água física. Mas depois da cruz, o lavar regenerador da palavra de Deus. A palavra limpou, a palavra limpa, purifica, é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, como disse o salmista lá no passado. O salmista já entendia. Oh, glória, que maravilha. Todo domingo, meu querido, olha aqui, então entenda que o bom combate de Paulo era esse. E ele deixou esse combate para nós sermos imitadores dele. Só que nós não vamos enfrentar como Paulo enfrentava. Nós pregamos a verdade. Aqueles que foram chamados e escolhidos por Deus vão ser tocados e vão seguir essa palavra. Ah, mas eu tenho que congregar. Olha, se nós não podemos nos reunir num local, eu moro aqui longe de você. Você pode se reunir na sua casa com sua família. Quando nós estivermos pregando a palavra aqui, você se reúne, assiste o culto. É a mesma coisa que você foi para a igreja de fulano. Você é a igreja, meu querido. Cristo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Nós somos a igreja. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Por isso que Deus destruiu o templo de pedra. Hoje o templo somos nós. Deus destruiu o templo e quando Jesus morreu lá, e o véu se rasgou de alto a baixo, que a presença de Deus simbolizava aquela arca.
E hoje nós temos a intrepidez de entrar no Santo dos Santos, porque quem só entrava era o sacerdote de ano em ano. Mas hoje nós temos a intrepidez de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus derramado. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é pregada aqui não para arrecadar dinheiro, não para pedir teu dízimo, que na graça não tem isso. Né? O dinheiro que você vai doar para a igreja ajuda os pobres. Se ajudando os pobres não vai te deixar de salvar ou salvar você mais, não, porque a salvação é independente disso. Nós temos que ajudar as pessoas necessitadas. É melhor dar do que receber. A pessoa que recebe, às vezes, ela se sente humilhada. E a pessoa que dá é toda orgulhosa, né? Mas Jesus disse, quando esteve aqui, ele disse, ó, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Viu? Devagarinho nós estamos divulgando a obra de Deus. Eu não falo falar a obra de Deus, porque quem fez a obra foi Jesus na cruz. Não é homem que faz a obra não, meu querido. Nós divulgamos a obra que foi feita na cruz. Porque o homem não tem o poder de fazer a obra de Deus. Quem fez a obra foi o sangue de Jesus lá na cruz. Comprou com seu sangue a igreja que somos nós. Meu querido, uma boa noite, graça e paz. Desejo o melhor de Deus na tua vida. Jesus Cristo, ressuscitado, para a tua vida mudar, para a tua família mudar, e as pessoas verem que você prosperou na vida através da palavra, através de Cristo na tua vida. Graça e paz, abençoados e abençoadas. Amém.